extremamente profético. Quando você está atento, porque é importante você estar atento dentro da casa de Deus, porque Deus, ele é detalhista. E às vezes um detalhezinho que Deus revela para você muda o curso da tua história. Amém, amados? Então abra a palavra de Deus na carta de Tiago, no capítulo 1. Eu não vou estender muito porque eu não tenho tempo para isso. Nós vamos celebrar a ceia, mas eu quero me unir junto já do que já foi falado aqui profeticamente, para você sair daqui com mais uma reflexão para a tua vida e para o teu ministério. Amém, queridos? Que é um culto baseado em princípios, e isso é muito importante. Você sabia que tem pessoas que estão perdendo os princípios espirituais, estão deixando os princípios espirituais de lado? Princípio de conduta, de postura. Nós somos avaliados todos os dias, queridas. Nós somos avaliados todos os dias. Está aqui, ó, tem um preço a pagar. Ter esse título, como muitos aí buscam, porque tem pessoas que buscam até pelo seu bel prazer, pessoas que acham bonito, pessoas que acham interessante, pessoas que acham que criam um status, não é verdade? Gera um chamamento para a sua vida. Mas o importante é você ter esse título entendendo que primeiro vem o chamado, porque o chamado te garante. Amém? Quem Deus chama, Deus garante. Fala para quem está ao teu lado: Deus te chamou. E quem Deus chama, Deus garante, meu irmão. O vento pode vir, a tempestade pode vir, pode até bater contra a casa, mas a casa não cai, porque você está fundamentado em quem te chamou. Você está estruturado em quem te chamou. Dá um pisão firme aí com o pé direito e diga: eu acredito nessa palavra. Amém, meus queridos? Então eu não vou falar muito aqui hoje, mas eu acredito que, conduzido pelo Espírito Santo, o palafrório a qual eu vou ministrar aqui vai trazer um despertamento para muitas pessoas aqui. Porque essa palavra de Tiago, ela mexe conosco. Essa carta de Tiago, ela foi ministrada para a igreja, querida, para os cristãos, querido. Porque as igrejas estão se dividindo, as igrejas estão se combatendo. Tem igreja que abre igreja de frente para o outro, meu irmão. Não tem mais respeito. Livrarias que eram conhecidas como livrarias sérias, hoje, pela ganância, pelo desejo de vender mais e obter mais, estão vendendo livros cheios de heresias. Igrejas que são abertas de qualquer jeito, de qualquer modo. Divisões acontecendo, rebeliões acontecendo. E foi falado aqui hoje no discipulado, por isso que eu investi no discipulado hoje. Pedi para a maior parte do ministério estar aqui, e graças a Deus estavam aqui, estão aqui. Se eu pudesse, eu reunia toda a igreja nesse culto do discipulado pela manhã, às 8h30 da manhã, como foi hoje. Falou sobre fidelidade no ministério, lealdade no ministério. Essa palavra lealdade já fugiu do coração de muita gente que está dentro das igrejas. Porque é mais fácil hoje formar um grupo de desleal, ouvir o desleal. Estão até formando a igreja dos desigrejados. Queridos, dos desigrejados. Eles já não querem mais reunir na igreja.
se reúnem em esquina e até em bares. Porque eles criam a tese deles, as ideias deles e querem manipular. Mas Deus nos chamou, rapaz. Glória a Deus. E a gente tem que combater. Mas para a gente combater, a gente tem que ser exemplo. E para a gente combater, a gente tem que estar vigilante. Para a gente combater, a gente tem que estar curado. Para a gente combater, a gente tem que estar sabendo o que vai falar. Aí quando eu leio para Tiago, essa carta aqui é interessante. Não vou ter tempo de esboçar muita coisa, mas o pouco vai fazer com que você em casa tenha interesse em ler não só o capítulo 1 que eu vou ler agora, mas o 3, o 4 e aí por diante. Tiago capítulo 1. Nós vamos nos ater apenas num versículo aqui, depois você vai deixar em Tiago 3, amém? Tiago capítulo 1, quem achou diga amém. O verso 19, olha como é que é para a igreja. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. É forte. Isso não é para o ímpio não. Isso é para mim, é para você que serve a Deus. Isso é para mim e para você que congrega na congregação dos santos. Isso é para mim e para você que gosta de pregar a palavra, de louvar a Deus, de buscar nos montes, de buscar em oração, da leitura, do conhecimento, do ensinamento. Mas olha o que ele diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. 3 princípios que são básicos, mas que vão te dar um norte na tua vida, que são básicos e que tem muita gente perdendo pelo meio do caminho. Porque difícil não é saber falar, difícil não é falar, difícil é ter a arte de sentar e saber ouvir, meu irmão. Porque tem muita gente que está se perdendo pelo meio do caminho, porque fala demais. Fala demais. E ele está dizendo aqui, ó: todo homem seja tardio no falar, pronto para e tardio no se irar. Queridos, todo mundo quer falar, todo mundo quer se expressar, todo mundo tem suas ideias, todos nós temos nossos pensamentos, até porque somos mentes pensantes, não somos robôs. Mas entenda uma coisa: falar por quê? Falar por quê? Por que falar e como falar? Diga para o teu irmão: falar por quê? Por que falar e como falar? Tá dando para entender, irmãos? Tem gente que não tem o princípio de saber ouvir primeiro, não tem a paciência. A pessoa está falando contigo, nem termina o que está falando, você já entra com uma resposta. Falar por quê? Por que falar e como falar? Tem gente que se perde no seu próprio caminho, porque fala o que não deve falar. E você, através
através do seu falar, você chama a própria sentença para a sua vida. Porque tem gente que fala aquilo que não pode cumprir. Tem outros que falam e falam demais. E tem outros que falam e falam fora de hora. Porque até para falar, tem hora para falar. Até para se expressar, tem um momento certo de se expressar. Tem gente que perde credibilidade, porque fala demais até no tal do Facebook ou do WhatsApp. Falas em grupos, e você se expressa como se estivesse se expressando no meio de vândalos e de pessoas vadias e tantas outras mais. Há pouco tempo agora mostraram para mim no WhatsApp, e isso gerou uma polêmica, um pastor liberando uma palavra de palavrão no WhatsApp de grupo. Meu irmão, a intimidade, primeiro que a boca de um pastor, ela tem que estar limpa no falar. Mas tem certas coisas que você não pode se expressar com intimidade no grupo. Porque eu posso ter uma certa intimidade com o pastor Elias, que eu não tenho com o Erlon. E como é que você coloca um palavrão dentro de uma rede onde há um grupo extenso de pastores, presbíteros e levitas que vão pensar de você? Então, falar por quê? Por que falar? E como falar? Nem sempre o que eu penso eu posso falar. Nem sempre o que você pensa você pode falar. Senão a gente cai naquele erro que é um ditado popular, que é uma grande verdade: quem fala o que quer. Entendeu, irmãos? Então Tiago está despertando a igreja, o peso da palavra, meu irmão. Que possamos sair daqui hoje vigilante nisso. Será que vale a pena falar? Falar por quê? Que resultado vai trazer? E como falar? Porque tem pessoas que colocam uma fala que é pior do que uma facada no coração. Não sabe se comunicar, não sabe ter um diálogo, é pesada no falar. Fala como se estivesse brigando, meu irmão. E olha, que possamos fazer como o salmista Davi: Senhor, põe em guarda na porta da minha boca, Senhor, para que eu não tropeces contra ti. Porque, querido, a nossa fala tem peso diante de Deus. E nós somos medidos, não só pelas atitudes, mas pelo falar também. Que tem fala tua que você não vai ter a oportunidade de retirar ela. No ombrozinho do teu irmão assim, ó, com carinho, fala assim, ó: pense antes de falar. Não fala para pensar não, meu irmão. Tiago está dizendo, ó, pronto para ouvir, tardio no falar e tardio no irá. Meu irmão, tem pessoas que são usadas por Deus, porque dom, querido, dom é irrevogável. Dom é irrevogável, né, pastor? Dom é irrevogável. É graça, Deus quis dar, Deus precisa de alguém. Porque, querido, tem gente perdendo para mula. Olha aí, ó. Tem gente perdendo para mula. Então Deus quer usar pessoas. Deus quer usar pessoas. Ele vai te usar. Só que você não faça disso, querido, um ápice de santidade na tua vida. Porque santificação é cada dia. Ter fruto do Espírito é o que vai te respaldar diante de Deus. E tem gente que pula no poder, prega até bem, canta bem,
mas é pavio curto, meu irmão. E anula tudo aquilo que ele revela dentro da igreja. Porque aqui ele é uma coisa, lá fora é outra. Anula tudo aquilo. Extremamente nervoso, não tem paciência com a família, é nervoso com a esposa, bate nos filhos à toa, xinga palavrão dentro de casa, se ira no trânsito, quer bater no trânsito. E Tiago está dizendo: tardio no irá. Meu irmão, tem hora que tem que engolir mesmo esse caroço, meu irmão, porque Deus nos chamou para ser manso. Quantos querem herdar aqui os céus aqui, ó? Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão os céus. Bem-aventurados. Você sabia que aí fora tem gente medindo o crente? Você é cristão? Desse jeito? Não tem diferença nenhuma. O cara xinga, esperneia, descontrolado, desequilibrado, grita com os outros, não tem respeito com as pessoas, mas quando chega aqui dentro é um cordeirinho. Mas aqui está dizendo: tardio também no irá. E para finalizar, que é a nossa meditação para a gente entrar na ceia. Eu queria ir mais, mas o horário não dá. Tiago 3. Tiago 3. Escuta aqui, porque é sério, pastor. É sério, pastor. Escuta aqui o Tiago 3, que diz, gente. Rapaz, é demais, né, pastor? Né, Leitão? É demais. Porque você vai entender, querido, que não é conforme a gente quer, não. É segundo o Espírito Santo dirigindo a nossa vida, querido. Olha, tem gente que chama maldição através do seu falar. Tem gente que abre a porta da maldição dentro de casa porque fala de pastor, critica pastor. Aquilo que foi falado no discipulado aqui, falando mal do seu próprio ministério, comprando partido daquilo que Deus não te mandou. Porque tem gente que não sabe nem o que está acontecendo direito e está indo em defesa do rebelde. A maturidade, ela gera esse equilíbrio em nós. Bom, gente, não é assim não. Vamos orar, vamos entregar na mão de Deus, porque Deus sabe o que faz, e o pastor da igreja também. Mas tem gente que compra, sabe como é que é? Não sabe nem o que está acontecendo. Porque, queridos, tem situações aqui que a gente traz disciplina, e tem gente que ainda compra o partido daquele que está sendo disciplinado. Não sabe nem porquê, mas houve a dissimulação, porque tem pessoas dissimuladas no nosso meio, que conseguem convencer e manipular muita gente. Mas esse espírito de manipulação e dissimulação vai cair por terra em nome de Jesus, que é o que vai prevalecer aqui, é a voz do Espírito Santo, meu irmão. Amém? Então escute bem, olha o que diz Tiago 3, do 2 em diante. Porque todos, olha, não está livre ninguém, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear. Escute até onde eu parar para você entender. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro, ou todo. Verso 4: observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Verso 5: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas.
Vede como uma fagulha ou uma faísca põe em brasas tão grande selva ou bosque. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Verso 10: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, eis aí a questão, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Olha aí, olha o entendimento. Ela tem tudo isso: veneno, põe fogo, é julgada no inferno, isso, aquilo. Se não tiver dirigido pelo Espírito Santo, homem nenhum é capaz de domar. Mas está dizendo aqui, meus irmãos, não é conveniente que seja assim. Diga para o teu irmão, não é conveniente que sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Pode, igreja? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco pode fluir da fonte água salgada e água doce. Eis aí a questão do ensinamento. Não é conveniente que sejam assim, ou que seja assim. Quem tem o domínio, quem tem o fruto do Espírito, sabe muito bem ser tardio no falar, pronto para ouvir e tardio no irá. Porque quem é filho de Deus não colabora para amaldiçoar ninguém, nem maldizer ninguém. Fique de pé. Glória a Deus. Não é conveniente que sejam assim. É ouro puro. Põe um guarda, Senhor, em nossos lábios, para que não venhamos tropeçar diante de Ti. Até sentença tem no inferno, querido. É forte, irmão. É um pequeno membro que pode estragar o corpo inteiro. A Bíblia fala que toda a existência humana pode ser prejudicada. Que antes da gente ungir nossa cabeça, a gente possa ungir nossa língua a partir de hoje. Fecha teus olhos um pouquinho. Querido Deus,